decidi partilhar aquilo que eu tenho verificado em algumas negociações e como isso efetivamente pode trazer algumas limitações. Aquilo a que me estou a referir são suposições que as pessoas fazem na mesa de negociação em vez de verificarem efetivamente aquilo que está a acontecer. Ou seja, estou a falar das nossas pressuposições, suspeições, ideias sem verificar in loco se de facto é exatamente isso que está a acontecer ou não. Então, muitas das vezes, aquilo que eu estou a verificar, ou aquilo que eu tenho verificado, é de que existem muitas pessoas que, ao terem suposições em relação à mesa de negociação, essas suposições como que elas as limitam, como se nós estivéssemos a falar também de algum jeito de crenças limitantes. E aí, aquilo que eu trago aqui são algumas dicas para nós começarmos a fazer essa transformação e com isso, óbvio, transformação gera sempre também mudança. Um dos exemplos mais clássicos é a questão de que quando numa mesa de negociação uma das pessoas passa a ter uma atitude ou uma conduta agressiva, o outro pensa que eu deveria também agir agressivamente com o outro, dar a mesma cara, dar a mesma moeda, tratar do mesmo jeito. E é exatamente o contrário aquilo que técnica e profissionalmente nós devemos de fazer. Isto é, ao invés de agir agressivamente como o outro, aquilo que nós devemos de fazer é colocar em prática aquilo que nos faz avançar e não aquilo que nos faz entrar na espiral do conflito ou, efetivamente, aquilo que nos faz degladiarmos uns aos outros. E essa é a diferença entre ter uma estratégia de negociação ou ir by the flow, isto é, ou ir por aquilo que está a acontecer. Então, esse é um primeiro tópico, uma primeira dica aí que eu quero também trazer. Outra questão é quando nós chegamos a um impasse e dentro desse impasse a nossa suposição limitante é de que, chegámos a um impasse, ele não abre mão, eu não abro mão, então não temos escolha, acabou a conversa. E aquilo que também aí nós precisamos é de profissionalizar esse pensamento e essa ideia, porque aqui entre nós há sempre opções, sempre. Nada é definitivo até que eu aceite aquela situação como sendo a situação que eu quero efetivamente colocar em cima da mesa. Então, mesmo quando há um não acordo, só existe um não acordo porque eu aceitei esse não acordo. E isso é algo que nós precisamos de interiorizar. Isto é, uma não ação é efetivamente uma ação. A mesma coisa que não falar é uma forma, sim, de comunicar. E por isso é que quando nós identificamos que nós estamos ali no impasse, que estamos ali numa situação de falha de comunicação, mas mais em termos de impasse, eu diria, é um momento de nós dizermos, a negociação chegou ao seu limite, precisamos de avançar para outro processo. Por exemplo, uma conciliação, uma mediação, um dispute board ou outro qualquer processo que nos auxilie a nós conseguirmos trabalhar aquela situação em concreto. Mas existem mais suposições limitantes que nós temos e que nós fazemos. Uma delas é de que nós muitas das vezes entendemos que as negociações elas são sempre beligerantes, elas são sempre litigiosas e que as negociações em si, elas efetivamente exigem sempre uma barganha e um ceder e que é impossível nós conseguirmos uma negociação onde todos saiam satisfeitos. Isso é a maior suposição de limitação na negociação que nós temos, porque existem várias formas de negociar. Agora, é necessário disciplina, é necessário profissionalização e é necessário, sim, investir e dedicar algum tempo a identificar, por exemplo, a diferença entre uma negociação cooperativa e uma negociação consensual. E o quanto elas nos podem, uma negociação cooperativa ou consensual, uma negociação integrativa e outros modelos de negociação. Agora, aquilo que nós precisamos, sim, é de desmistificar que não existe só uma forma de litigar, que nem todas as pessoas são efetivamente ardilosas no sentido de negociarem de má fé e de quererem tirar vantagem ao partido do outro. Isso é uma forma de negociar, mas dependendo dos objetivos que se queiram alcançar, efetivamente essa não é a mais adequada, sem sombra de dúvidas, ok? E ainda, para finalizar, a questão de que quando nós temos interesses opostos, quando nós estamos ali em divergência, também existe a suposição limitante na negociação de que ninguém vai conseguir o que quer.
Isto é, porque nós entendemos que se os interesses são divergentes e eles são aparentemente inconciliáveis, não é possível a satisfação. Vejam que eu utilizei aqui uma palavra que foi aparentemente inconciliáveis. Exatamente isso. Porquê? Porque tudo em concreto é conciliável. Agora, aquilo que nós precisamos de entender é qual é que é o valor que nós damos a essa conciliação desses valores e desses interesses opostos em relação a outros. Então temos sempre aí a questão de que conflitos de interesses existem, mas também existem interesses comuns e outros que são apenas um pouco diferentes. E por isso é que é tão importante nós entendermos não só a complexidade das relações e dos relacionamentos, mas também a complexidade dos indivíduos em termos do seu perfil e da sua personalidade e como isso impacta na mesa de negociação e como isso impacta nas suposições limitantes que nós já carregamos connosco para essa mesa. E essa é sem dúvida a justificação pela qual profissionais consensuais, profissionais independentes, profissionais autónomos são tão importantes em determinados momentos numa negociação. Espero que tenha gostado das dicas, mencione aí nos comentários aquilo que de facto provocou aí de insights, experiências ou algo que considere interessante para nós continuarmos a falar sobre este tema. E até ao nosso próximo encontro.